Olá, amigos. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Bom dia, boa tarde. Como essa live vai ficar gravada aqui no Facebook, depois logo a gente vai colocar no YouTube, ok? Então, boa noite a todos. Boa noite para quem já está entrando, boa noite para quem vai entrar, boa noite para quem está dando oi. Uma boa noite, graças a Deus. Meus amigos, como eu vinha dito, para quem me acompanha o meu trabalho, como psicoterapeuta, como médium e acima de tudo como ser humano, de vez em quando eu iria fazer algumas lives com alguns temas. Hoje o tema dessa live envolve em si as leis de ação e reação, causa e efeito, dentro dos trâmites da mediunidade, e assim também fazendo-lhe valer a lei de sintonia. Não é sinfonia, viu? É sintonia. Então a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre isso, sobre esse processo em si. Para quem é médium, né? Espero eu que tomar a Deus em primeiro lugar, sem nenhuma pretensão, tá? Mas eu espero que Deus me inspire, que os bons espíritos, ou que boas vibrações, ou que eu mesmo me inspire, sei lá, e dê um toque que possa ajudar alguém que talvez se encontra aí meio atrapalhado das pernas, ok? Eu já estou olhando aqui se tem alguma pergunta. E um amigo, hoje eu vou fazer diferente. Geralmente eu começo com algumas colocações, mas hoje eu já vou direto nas perguntas, desde que não sejam perguntas de cunho pessoal, tá? A gente vai responder de uma forma que envolva todas as pessoas, não como dono da verdade, não como possuidor da realidade. Jamais, ok? Quem me faz uma pergunta baseado neste tema desta live, ação e reação, lei de causa e efeito, dentro dos trâmites da mediunidade e sintonia, é um amigo lá do Rio de Janeiro chamado Rafael Miranda. Valeu, Rafa. Muito obrigado, irmão. Sei que você hoje está com os trabalhos mediúnicos na casa que você frequenta aí, mas você deixou uma pergunta para a gente. Pergunta do Rafael. Edson, dentro dos trabalhos da casa espírita, como é universalista o assunto, espiritualista, ou qualquer casa que envolva trabalhos espirituais, ostensivos ou coisas assim, há resgates de espíritos perdidos e sofredores. Vem a pergunta dele. A pergunta é: uma pessoa que em certo período da sua vida caminhou por lugares pouco salutares, tipo, uma pessoa fez coisas erradas, bebeu, se drogou, bebeu, a questão não é bebida alcoólica, a questão é como bebeu e o porquê levou ela a beber. Se drogou, se prejudicou, se prostituiu, com trocentas pessoas e aquela coisa toda, né? Trocou a energia com quem devia e quem não devia. E aí a pessoa começa a tomar o caminho do espiritismo, dentro da pergunta dele. Tende esta pessoa a puxar os espíritos que habitam ou habitaram tais localidades? A pergunta do Rafael é assim, em miúdos. Edson, uma pessoa que já fez muitas coisas erradas na sua vida, mediante a lei de causa e efeito. Essa pessoa não só martirizou-se fazendo coisas erradas, mas prejudicou muita gente, em milhões de formas e jeitos diferentes. E ela hoje está encontrando a doutrina espírita ou espiritualista, independente da religião filosófica espiritista que siga. Essa pessoa em si, ela leva para dentro das casas espiritualistas esses obsessores ou espíritos sofredores? Obviamente que sim, Rafa. Mas também eu achei interessante uma colocação que ele usou aqui. Ele fala assim: ela puxa os espíritos que habitam ou habitaram tais locais, mesmo hoje, essa mesma pessoa encarnada estando no caminho do bem, da luz e da verdade? Bom, a gente precisa entender o que é bem, o que é luz e o que é verdade. Bem é a constância de se manter em paz por si mesmo, sem interromper o caos ou o inferno alheio. Isso não é dar dane-se para quem sofre. Isso é ter autopropriedade de mais ser exemplo para um sofredor e mais ser um exemplo para quem está na alegria, que você é mais um que está tentando. Então, bem é estar de bem consigo mesmo. Coisa rara hoje em dia na humanidade. A gente está sempre buscando lá fora a maior propriedade que no fundo, sempre esteja e está por dentro de nós, que é amor próprio. Ok? O que é bem, o que é a verdade, o que é caridade, né? Então, quando ele fala bem, verdade, caridade, eu estou falando assim, não que o Rafael falou, mas falando de uma forma bem ampla, talvez sirva para outras pessoas,
É você estando bem, você só vai doar para fora o seu melhor. Então, Rafa, eu vou ser bem sincero para você, não é que o Edson é polêmico. É que os livros que vocês que estão me assistindo, ou alguém que vai me assistir, talvez leu, ou falar, poxa, eu li Missionários da Luz, de Chico Xavier, eu entendi. Eu li No Mundo Maior de Chico, eu entendi. Eu li O Guardião da Meia-Noite, eu entendi. Eu li O Senhor da Meia-Noite, eu entendi. Eu li O Senhor Sete Portas, Rubens Saraceno, eu entendi. Eu li A Missão da Umbanda. Aí os livros que for dentro da universalidade do Espírito, cada um segue o que quer. E entenda aquilo. Você pode não entender com profundidade o que o escritor tentou dizer. Mas se você entendeu o que está, não só nesses livros que eu citei, mas em qualquer livro digno, né, que possa dizer, não, este livro aqui, ele mais me ensinou eu me reformular do que ensinou simpatia ou magia para mim resolver a própria vida com barganha. Pegou? Pegou o negócio? Então, pode ter certeza que você já vai ter instintivamente, intuitivamente ou por inspiração, uma postura para que o outro muito melhor, porque você já se faz bem para si mesmo. Isso é cognitivo. Se é cognitivo, instantaneamente você pode ter obsessores, pode ter ainda alguns irmãos que lhe perseguiam em certas épocas que você fazia coisa errada, mas eles não vão ter mais a gasolina, o metanol, o álcool, a potência da perseguição, tal qual antes, porque você saiu da sintonia pela sua boa vontade de entrar na sinfonia do bem. Você saiu da sintonia de um caminho errado e do mal, está entrando numa sinfonia do bem. O que é a sinfonia do bem? Você está começando a dançar conforme realmente o ritmo de uma casa de caridade pede, o ritmo de uma religião ou de uma religiosidade, seja ela qual for, assim expõe e assim oferece a qualquer ser humano que quer formatar em si a reforma íntima pela disciplina de ter um caráter equilibrado, uma moral, no mínimo, boa e uma ética, dentro do possível, cada vez mais lúcida. Instantaneamente, o teu exemplo de procurar uma casa espírita para se ajudar o espiritualista já é uma boa ação. Mas a tua manutenção nessa casa de um cidadão de bem, não fazendo mais o mal para si mesmo, já é uma das maiores adoutrinações para os teus antigos perseguidores, ou ainda para aqueles que lhe perseguem. Por isso que eu sempre digo, não adianta acender vela, bater palma, tocar tambor, fazer o evangelho no lar, se for só de boca para fora. Você precisa nutrir-se por si mesmo e por si só uma verdade que lhe mantenha num estado de lucidez, de veracidade para aquilo que profere. Porque daí tudo que você faz é fato, não é apenas feito oco, de Maria vai com as outras, ou senão preenchido de vaidade, de orgulho e de egoísmo. Aí os obsessores viram cambalhota na nossa vida. Ok? O Edson, por exemplo, eu sou cheio de obsessor, eu sou um deles, entre eles eu me misturo, não sou melhor do que ninguém. A diferença é que a lucidez, quando a gente começa a galgar, é algo muito íntimo de cada um, Rafael e meus amigos. Ah, Edson, eu entrei na luz, o mal não me atinge. Coitado, você está muito enganado. O mal não lhe afringe quando você está na luz, mas ele não deixa de lhe atingir porque você ainda guarda seus medos, seus receios, suas culpas, suas más vontades, suas indiferenças e suas diferenciações na vida alheia, como desleixo, como julgamento, como pré-julgo, ou quando você não se ama, ou você acha que todas essas palavras que eu falei, elas ressoam como algo bom na própria vida e na vida alheia. Aí cada um com a sua sentença mediante a sua paz interior de espírito, ok? E de consciência. Fiquem à vontade, viu, meus amigos? Se eu puder ajudar ou ajudar vocês, né? Senão eu vou tecendo aqui alguns comentários mediante os meus estudos dentro de um olhar universalista e dentro de um olhar totalmente ecumênico, tá? Que espírito e mediunidade não se prende, não se restringe apenas à casa espírita e espiritualista, tá no evangélico, tá no católico, só que com outros nomes, mas com o mesmo sentido de propriedade, né? Que é dual, sim. Mediunidade, ela é um sinônimo de força e de energismo, mas os médios são duais, ok? E ser médium não lhe categoriza ser um santo.
Ser médium só lhe coloca na postura de estar se humanizando ou se animalizando, né? Se tornando por instinto. Não porque é médium, mas é porque a mediunidade, ao meu ver, ela deve ser muito mais educada do que disciplinada. Né? A sensibilidade que deveria ser muito disciplinada para as pessoas. Mas eu não vou entrar nesse contexto, só se alguém fizer alguma pergunta e for interessante para vocês. Para mim também é, mas como eu estou aqui apenas como um falador, não como um professor, fiquem à vontade. Com licença. Uma boa noite a todos. Bom, vou fazer então uma referência e dar uma cutucadinha de leve. Lei de ação e reação, causa e efeito, como podemos sair, Edson, deste martírio, deste karma? Porque me disseram lá no lugar, lá, alguém jogou um tarô, uma carta, sei lá, jogou estrela pro ar, areia, sei lá o que fez, e disse para mim que em vidas passadas eu fui um rei, um monarca, uma rainha, fiz um monte de coisa boa, então quer dizer que nessa vida eu sou bom? Ou se não, Edson, na outra vida disseram que eu fui uma pessoa muito ruim, prejudiquei as pessoas, matei, azucrinei, infernizei. Quer dizer que nesta vida eu vou ser uma pessoa péssima? Muito relativo. Nós evoluímos em espírito pelo que nutrimos no senso de sentir, pela sensibilidade, o outrem, e pela acessibilidade da inspiração, do sentir mais profundo da alma a nós mesmos, como seres que não só estão sobrevivendo, mas estão galgando a lucidez de viver a própria vida, existindo na mesma. Porque viver é fácil, existir é que é difícil. Para você existir, você tem que deixar marcas não para fora. Você tem que sempre revisar para dentro de você o seu manual de quem você é por dentro. Sem as poluições dos costumezinhos, dos gosmezinhos, das conveniências alheias e sem as fascinações chamativas da luz, da caridade, do amor e da boa vontade, infelizmente romantizada quase coletivamente. Caridade, amor e amar não tem nada de romântico. Todos os préstimos dos mecanismos da mediunidade é um convite para a verdade. E uma verdade em equilíbrio. E quando eu digo que não tem nada a ver com romântico, boto na conta de Emmanuel, quando ele fala das almas gêmeas. Emmanuel, mentor de Chico Xavier. Qualquer um agora entra no Google e vê lá, comentários de Emmanuel sobre alma gêmea. Comentários de Emmanuel sobre caridade. O romantismo de Deus é o nosso amar próprio. A forma do amor de Deus demonstrar que ele é romântico por nós é a nossa reforma íntima. Mediante a isso, instantaneamente, nós não necessitamos pensar para ser. Nós não precisamos estar em algum lugar para nos manter o que somos. Íntegros na nossa fé raciocinada. Inaquebrantáveis no nosso crer soberano naquilo divino e sagrado que nós seguimos como algo evoluído. Não com poder acima de nós, mas com propriedade a nos guiarmos para que nós mesmos, através do nosso esforço, da nossa procura interior, galgar elevação interna, sem prejudicar o vizinho do lado, sem disputar com o outro na esquina, e sem se comparar com o próprio espelho, mal e porcamente uma miragem turva do que achamos que somos, porque desconhecemos como estamos. Entendeu? Então, a lei de ação e reação, em vidas passadas, é muito relativo no seguinte. Muitas das vezes, alguns espíritos, eu trabalho, graças a Deus, metade da minha vida, eu estou com 44 anos, mais um pouquinho de que a metade da minha vida, só com desobsessão. Amo desobsessão. Amo, eu. Não estou dizendo que as pessoas devem gostar, né, de salas de desobsessão, porque ali você aprende a ser gente. Ali você é rico, pobre, azul, amarelo, branco, transparente, roxo. Gente que já tiveram muito ou tiveram nada, com o mesmo estado de consciência, com a mesma procura a sua paz. Não tem melhorzinho. Só existe um Deus único, o amor próprio. E só existe um Deus soberano, o amor para todos. Então a gente não está rimando com as palavras. Quando um perseguidor vem de vidas passadas, você aí que ouviu de alguém ou de algum médium
que tem um espírito obsessor que te obsedeia, que está lhe fazendo mal. E também a gente pode levar para a vida material, entre carnados, pessoas carne e osso te obsediando, te atentando, te azucrinando, te incomodando, vale essa mesma lei que eu vou falar. Não existe poder sobre a terra e o céu que mantém dentro de você, não fora, um estado de consciência normal, a não ser a tua livre e espontânea vontade, baseada entre o descuido da reforma íntima e a anulação do amor próprio. Somente o descuido da reforma íntima e a anulação de amor próprio é que pode fazer qualquer ventaniazinha por fora, qualquer ventinho de vidas passadas ou dessa vida, lhe destruir por dentro e assim, consequentemente, não só ser um perseguidor, mas ser um dono da tua vida por fora. Seja obsessor desencarnado ou obsessor carnado. Porque se isto não é, todos os 5 livros da codificação tem que rasgar e botar fora. Porque está tudo escrito lá. Ninguém, essa é a grande misericórdia divina, ninguém, pode ser o mago negro, bruxo, quem for, tem o poder de te corromper por dentro. Ninguém tem esse poder. Agora, nós vivemos numa fé hoje, como eu falei há pouco tempo, que torna da lei de causa e efeito, ação e reação, um caos de perdição, de martírio e de fissura, como se Deus e destino fosse um castigador soberano sobre nós, humildes criaturas humanas, coitadinhas, pequenininhas. E não. A lei de causa e efeito, ação e reação, é uma lei que corrige ensinando. Ela não lhe corrige, lhe impregnando de mal. Quem se impregna de mal é quem já nutre o mal dentro de si. Então, Edson Rosa está tentando dizer que a lei de causa e efeito nos processos mediúnicos, ou a lei de ação e reação, vai sempre se basear muito mais pelo que você nutre antes daquilo que você faz. Porque essas leis não se importam com os teus atos de caridade. Elas se comportam conforme a sua inspiração e expiração daquilo que te anima como verdade por dentro. O irmão Jacó, do livro Voltei, escrito por Chico Cândido Xavier, que nos diz isso. Foi um homem endinheirado, que abriu um monte de casa espírita, então ele fez o bem. Só que no momento que ele desencarnou, ele tinha menos luz de que os obsessores que eram resgatados nessa casa. Por que será? Então é as pessoas olharem, lerem, sentirem. Isso não quer dizer que uma pessoa que faça o bem, ok? Ela não tem o seu mérito de esforço. Mas um esforço sem verdade interior é pior do que a mentira. É cego guiando cego. É trouxa fazendo bobo de bocó, como diz o outro. Agora, quando você, mesmo se esforçando, mesmo ainda tendo uma licença, mas você vai trabalhando a tua interioridade, a lei de ação e reação, causa e efeito, cai por terra. Aí eu faço das minhas palavras Joana de Ângeles, Meimei, Francisco de Assis na sua oração, ou por que não até dizer o Guardião da Meia-Noite, do livro que eu acabei de falar, do Rubens Saraceni, quando cada um diz dentro do seu nível de consciência, mais ou menos isso que eu vou dizer. Basta amar e emanar amor, que os males do passado não se apagarão, mas se aquietarão mediante a tua santidade, lucidez, empoderamento, arma própria ou expressão de graça divina e sagrada. É difícil entender, meu Deus? Então não quer dizer que o nosso bem de hoje apaga totalmente o de ontem. Ainda mais se foi com outras consciências. Mas nos momentos que a gente vai dando exemplo, vai mostrando para os espíritos mais o que nutre do que faz, pode ter certeza que eles vão aquebrantando as correntes de ódio e de raiva, e assim vale para as pessoas negativas encarnadas que a gente vive. Muitas das vezes o nosso exemplo vivencial é a maior resposta para uma ofensa, para um ser humano que se acorda mal-humorado e deita, dorme, endemoniado com a própria vida. Agora a gente pode optar, ou ser um ser pacífico e ativo na fé raciocinada, ou ser um ser lutador pela sua verdade, alucinada e fascinada pela
posse da realidade, não só sua, mas dos outros. Tipo, se eu rezo, se eu faço, todo mundo tem que ser igual. E não é. Há positivos e há negativos, há bonzinhos e há malzinhos. Ok? Vamos lá então, com licença. Uma boa noite a todos, boa noite, Luciana Regina. Boa noite, viu? Um amigo, graças a Deus, me salvou. Vamos lá, tô brincando. Heraldo Ezaquiel. Não sei se é uma pergunta dele ou geral, mas eu vou ler mesmo assim. Edson, quais são os efeitos para um médium de cura que auxilia, né, que auxiliar um ser, que auxilia o ser através do reiki, da radiestesia ou pensamento, tendo em vista que a pessoa nutre seus próprios desequilíbrios e os efeitos são reflexos das suas próprias ações e pensamentos? Não entendi muito bem a tua pergunta pela minha ignorância de ler muito mal, não de você ter escrevido mal, ok, meu irmão? Mas eu vou tentar refazer. Edson, uma pessoa que trabalha com reiki, com radiestesia, com passe magnético, com passe de cura, ela está dando um passe em alguém, essa alguém tem vários desequilíbrios psicológicos, emotivos, mediante o dia a dia. E essa pessoa, passista, reikiana, o nome que queira dar, ela também tem os seus maus. Ela absorve a negatividade do outro ou aumenta a negatividade dela, vá-se e faça-se a lei que eu acabei de falar, meu irmão, que é uma lei universal. O mal, ele não acrescenta dentro de você o mal que você tem, ele afumenta dentro de você a covardia do bem que você não segue. E muitas das vezes ele afumenta as tuas dúvidas de aplicar o reiki e achar que está captando só coisa podre dos outros. Perdão pela palavra, mas eu sou muito franco, não dono da verdade. Ou está dando um passe magnético e está sentindo um monte de coisa negativa porque o outro está carregado. Então por que você está fazendo a casa de oração? Parece que as pessoas não pensam que no momento que você entra num campo magnético, vale-se a lei da física quântica, que não é quântico de caldeirão de bruxo, fazer milagre. Eu entrei na luz e agora virei anjo de asa. Não, continuo sendo homem, mortal em termos físicos, mas imortal em processo de evolução espiritual, concebendo que no momento que eu entrar, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro para quem está me ouvindo. Quem quiser pegar, pegou, quem não quiser, me perdoe, a ignorância é minha. Eu sou reikiano, sou passista, dá o nome que vocês quiserem. Estou fazendo de orei, passe, reiki. E eu sei que aquela pessoa, ela tem depressão. Ou eu não conheço a pessoa, mas eu vou lá, eu nem sei o que ela tem. Eu dou passe nela e começa a me dar uma tristeza. Eu tenho que ficar feliz. Porque Deus e o universo está usando o bisturi da inspiração nos remédios anti-inflamatórios, desbactericidas da minha intuição, para mim tocar ou emanar o símbolo de reiki, ou centralizar o meu magnetismo, mais ou menos aonde ela sente mais dor, e muitas das vezes é entre a garganta e o peito, que é a agonia. Então Deus usou este corpo chamado bisturi, instrumento de cura, para mim sentir o outro, porque só assim eu entendo não só o que devo fazer, mas eu compreendo e concebo o amor que eu devo despender no meu emanar, sem interesse algum, a não ser ver o outro melhorado. Eu tenho que agradecer ao universo, não por me sentir mal, mas me fazer útil. Mas o que as pessoas fazem com a riqueza de fé que elas têm? Aí o Edson está bem. Vem alguém, eu dou um reiki, dou um jorei, dou o nome que vocês quiserem. Doeu a ponta do meu dedo, todo o corpo apodrece. Porque eu acho que o reiki ou qualquer passe magnético vai tirar de mim a minha centelha humana e a minha humanização de sensibilidade, de me sensibilizar com a dor do outro. Não adianta querer trabalhar com um processo de reiki, de jorei, ou de passe, os passes que for, apenas usando a força da mente, o poder da intelectualidade, enquanto você é quase um vazio da brandura e das verdadeiras qualidades que somente a leveza sensível do coração caridoso doa. Não adianta você ter a firmeza intelectual do que está fazendo, se seu coração é fechado
para as verdadeiras mazelas do espírito, da energia que está dentro daquela carcaça que você está dando um passe, chamada ser humano que nem você. O que adianta? Então você sai de sua casa para dar um passe e passar mal? Aí as pessoas perguntam, mas o porquê que eu passo mal, Edson? Seja claro, eu absorvo da pessoa com toda a sinceridade, se é uma casa de caridade séria, e o que te leva a essa casa é apenas ser um eflúvio, vai doer lá dentro, mas você sai com paz e vive lá fora. Agora, se você der um passe e sentir uma dor, e você vivenciar aquela dor, já identificando algo dentro de você, não só pelo pensamento, mas pelas agonias das emoções que ainda você represa, pelas euforias dos sentimentos que ainda você anula na tua vida, independente da casa espírita e do passe do reiki que tu esteja dando. Com certeza, a mesma medicina divina não vai fazer você sofrer, mas vai evidenciar pela sua sensibilidade o alto descuido, o grande desleixo e a falta de amor próprio que você, passista, reikiano, nutre em sua vida inconscientemente. Enquanto alguém evidencia do físico as dores que você engole por garganta abaixo. Porque não há lógica você trabalhar na luz e viver se queimando com o fogo das trevas. Não tem lógica, pelo amor de Deus. Com todo respeito, foge de lógica. Isso são leis magnéticas. Então, todo passe, todo processo reikiano vai causar, em algumas vezes, dores físicas, até dores sentimentais. Mas sempre vai ser dor. Nunca vai ficar em você a tristeza, a enfermidade, a doença. A doença não é sua, se você captar e evidenciar no outro. E quando evidenciar, repito pela última vez, perdão, Heraldo, ser prolixo, agradeça a Deus. Quantas vezes, meu Deus, eu cheguei numa pessoa, aconteceu agora sábado em um lugar que eu não vou dizer o nome, que é uma casa espírita, e aqui o meu linguajar é espiritualista e universalista, ok? Eu estou dando um passe na cabeça de uma menina, é uma casa de desobsessão, e me deu uma dor no estômago, e me deu uma raiva. Eu poderia dizer que era obsessor, qualquer coisa, e eu me senti. E comecei a sentir. E o médium vai pegando experiência com o seu trabalho. E eu vi que não era um obsessor. Eu vi que era a minha euforia e o meu cansaço. Eu vi isso. E estou aqui falando claramente. Então não tinha nada a ver com o obsessor nem com a menina, era eu. Mas eu também notei que aquela dor, ela corria no meu abdômen. Então eu senti que aquela pessoa também vivia num estado de euforia e de um certo cansaço. No meu caso, é do meu trabalho, das minhas correrias, talvez no caso dela era emocional, mas houve uma reciprocidade. O que eu fiz? Pedi para uma médium vir, botar as mãos no abdômen nela, porque era uma menina, né? E eu não precisa tocar, e eu, por cima das mãos da médium, eu toquei. Aí sim, aí veio uma catarse que o Edson médium teve, de choro, e a menina também. Então, houve o trabalho, que eu não vou estar explicando os trâmites, mas houve. Agora, já pensou? Se eu sentisse aquela dor e já pensar, nossa, opa, tem alguma coisa errada aqui. O capeta está brotando no meu abdômen. É óbvio que eu vou sair da casa espírita, não com o capeta na minha barriga, mas ele assenhorando-se da minha cabeça. Ele assenhorando-se dos meus sentimentos. Então, meu irmão, eu entendo totalmente a tua pergunta e me perdoe se eu refiz ela de uma forma errônea ou errada. Mas mediante o que eu entendo nos meus estudos, nesses 26 anos que eu não sei nada, estou aprendendo, eu vou e tenho certeza desencarnar me sentindo bem, me sentindo mal em todos os trabalhos mediúnicos que eu fizer. Agora, com a mesma certeza, eu, Edson Rosa, vou ficar feliz. Porque se eu me sentir mal, é Deus operando em mim para mostrar aonde eu devo me fazer melhor. Por onde eu devo fazer o bem. E como, com medida exata, eu preciso me humanizar, me sensibilizar humanamente, além de ser reikiano, passista, com a dor humana. Mais claro, eu não consigo. Valeu? Muito obrigado. Com licença. Oh, meu amigo Dinho, mais conhecido por Claudir Pereira. Hoje eu tô bem louquinho, viu? Mas aqui é uma limonada que eu tomei quente, tô tomando que a minha garganta não tá ajudando não. Vamos lá. Edson,
Valeu, irmão. Dinho é lá de Santa Catarina. Edson, seria uma característica da mediunidade o anseio de auxiliar um amigo ou até mesmo um desconhecido por meio da conversa amiga e despretensiosa? Olha que pergunta interessante, menino. Você tá, você tá tomando muito café, viu? Mas vamos lá. Olha, a mediunidade ela nunca vai ser maior do que a sensibilidade. Eu já disse isso em outras lives. Você pode tirar a mediunidade de alguém se ele é sensível, assim continuará. Agora, se você tirar a sensibilidade de qualquer pessoa, vai ser que nem uma pedra, pode ter energia, mas vai continuar ali. Só se você acionar a pedra, né? No caso, até vou pegar uma bonitinha que eu acho. Que nem essa ametista aqui que eu uso na minha mesa. Ela tem energia, mas eu preciso acionar ela para botar em alguém, para o energismo dela trabalhar na pessoa, ou irradiar a pessoa, ou a pessoa crer que está fazendo bem, ou se não, reprogramá-la. Quem trabalha com cristais sabe disso, eu não vou entrar em detalhes que não vem no contexto. Ok? Então, a mediunidade, para mim, é a bengala do preto velho, mas não é o preto velho, nem muito menos o médio que está incorporado com o preto velho. Assim como o próprio preto velho, muitas vezes nem é preto velho, nem é velho. Nada contra os pretos, porque eu sou de cor parda ou negra, graças a Deus. Então, o que a gente entende é que a mediunidade, ela é o trâmite do trabalho. Ela é a funcionalidade da caridade, mas ela não é o objetivo de se fazer bom. Ela não é a mediunidade o objetivo de se fazer melhor. Ela não é a mediunidade a trilha de se fazer cada vez mais afinado com o bem. Se fosse assim, todo médium era uma pessoa de um caráter ileso. Se fosse assim, todo médium era bonzinho, e não é. Mediunidade, ela é um instrumento utilizado pela sensibilidade dos médiums que se afinizam com o bem, com o mal, com o certo, com o errado. Mas quando o Claudir pergunta, a mediunidade afiniza as pessoas, liga as pessoas a ter um sexto sentido, um impulso, um intuito, um ímpeto de servir o outro, com todo respeito, Claudir, creio eu que antes da mediunidade vem a sensibilidade humana. Porque eu não preciso que um espírito venha e diga, vai lá e dá um prato de comida para aquele morto de fome, ou uma pessoa faminta, ou um mendigo, um miserável, um nome que as pessoas chamam, de alguém que esteja lá na rua. Eu posso ver da minha janela e me comover, e o espírito está ali no lado e eu não senti nada. Mas eu me comover, porque o espírito sentiu. Mas eu não tive a sensibilidade de ir até a pessoa. Ou possa acontecer de eu simplesmente estar entrando num shopping e alguém pedir para mim um gole de café e eu pegar e não só o café, mas comprar lá aí no sul a gente fala que é um X carregado, eu ia dizer o nome é um podrão, um grandão assim, cheio de coisa, dá para a pessoa ainda comer com ela. Isso me deixa um médium bom? Não. Isso me deixa um ser humano sensível à dor alheia. Ou eu poderia chegar e jogar um café nela, ó, toma um café aí, toma teu pão e tá, toma, toma. Então, mediunidade não sensibiliza os médios, não. A sensibilidade disciplinada com a mediunidade educada, aí eu acredito que pode não só sensibilizar, mas pode humanizar um ser humano a se ter realmente como um ser prestativo ao outro. Porque para si mesmo já é suficiente. Independente do que veste, independente do que come, independente do que pode comprar, mas dependente daquilo que ele já se faz por si próprio. Um ser com mínimo de paz interior. Valeu? Mediunidade não dá paz, não. Com todo respeito, mediunidade dá oportunidade de trabalho, de ser útil, de servir. E repito, se desse o que o Claudir está perguntando, ele não está afirmando, todo médio era santo. E não é bem assim que funciona, não. Valeu, Claudir. Vamos lá, então. Boa noite a todos, viu? Com licença. A Márcia Calmon. Valeu, Márcia. Olá, Edson. Olá. O que faz nós médiuns, né? O que faz nós médiuns durante o trabalho mediúnico? Entramos em estado de vazão energética
ao invés de emissão de fluido energética e harmônica? Eu não entendi muito bem a sua pergunta, porque eu li mal pra caramba, mas eu vou tentar tornar. Ela está perguntando assim: Edson, o que faz nos médiuns durante o trabalho mediúnico? Aí ela já fala: entramos em estado de vazão energética, ao invés de emissão de fluido energético harmônico. Há pouco tempo eu expliquei isso. Márcia, dentro do meu olhar universalista, eu não sou apegado, graças a Deus, a religião nenhuma. Nem muito menos nos meus mentores, nem nos meus guias, nem nos meus obsessores. Sou apegado em mim mesmo e olha que dá trabalho, viu? Aí você pegar nos outros, sou apegado em Deus e a qualquer ser humano que busca e que não busca. Acho que cada um, né, vai crescendo como pode, sem julgamento. Agora eu posso dar uma pincelada de novo. Há pouco tempo eu comentei sobre isso. Vai muito o que a pessoa tem como real, mas sabe o que acontece, Márcia, com os médiuns? O médium acha que mediunidade é só pescoço para cima. Não estou falando todos os médios. A maioria dos médios que eu converso, você vê, não vejo nada. O que você faz então? Eu vou lá no terreiro, incorporo, o guia vem, faz a caridade para 10, para 20, para 30, para 40, para 50, para 60 pessoas. Aí depois eu tô suado, fico cansado, depois as pessoas falam para mim, muito obrigado, eu vou embora. Então tá bom, então você não fez nada. Quem fez foi o guia. Ou quando não, vai numa casa espírita, espiritualista. O que você fez? Eu sou médium. O que você vai fazer lá na casa? Eu dou passe. Eu incorporo, tem coisa que eu vejo, mas quase sempre eu não vejo nada. Eu nunca vejo nada. Estou falando para aqueles que não vê nada, viu? Não estou dando letra, não. Estou falando para você mesmo que não vê nada. Não é julgamento, mas dói, viu? Não vejo nada, não sei de nada, tá. Quando o médium é só cabeça, e hoje, nessa transição planetária, quase 100% dos médios, incluindo eu, estão ficando de semiconsciente, que ainda é o meu caso, infelizmente, porque eu não quero mais incorporar, eu já falei isso há anos atrás, quando eu comecei a fazer lives, há mais de 12 anos. Nem era live, eu fazia CDs aí, quem me conhece no Sul sabe. Eu, particularmente, não sou muito negócio de incorporação. O meu gênio é difícil mesmo, coitado das entidades. Mas, ainda eu incorporo com alguns, semiconsciente para inconsciente. E com outros, fico bem consciente. Qual que é o problema, pô? Se o meu ímpeto de me levar à mediunidade não é só do pescoço para cima, é de todo o corpo. Então não é só a minha cabeça que pensa. O meu coração consciente, o meu instinto pressente e a minha intuição e minha inspiração reacende. Isso é em qualquer pessoa. Se eu estou indo para um grupo de reiki, onde tem várias pessoas reikianas ou não, passistas ou não, magnetizadoras ou não, mas são seres humanos antes de entrar em qualquer casa de caridade, é uma lógica que as pessoas têm dentro do seu dia a dia particular, as suas desavenças, as suas incompreensões, suas coisas boas, também algumas coisas ruins, assim como eu, Edson Rosa, tenho o meu temperamento difícil, tenho a minha cabeça dura, tenho o meu gênio forte, mas eu sei que o meu coração, graças a Deus, desde os meus 28 anos, está se nutrindo um pouquinho mais de amor de que revolta com os outros. Se eu consinto isso, não só pela razão, mas pelo corpo todo, o que mais eu quero é trabalhar com a espiritualidade de cara limpa. Não porque eu quero aprender tudo e quero me aparecer, mas eu quero me fazer lúcido com lucidez. Se o espírito vir em mim e me deixar inconsciente, que bom! Mas se eu aprender algo consciente de mim mesmo, melhor ainda, porque eu também quero crescer. Eu quero me fazer útil, não por vaidade do que vão falar, mas por qualidade de vida interior daquilo que eu nutro como verdade por uma fé raciocinada a ser seguida, a ser nutrida e a ser moldada em mim através do meu explicismo de caráter, de conduta, de honra, de ética, como humano que dá o exemplo à religião, à religiosidade, ao grupo reikiano, ao grupo passista, ou à fé que segue. Então, o que mais pesa nesses médios que pega tudo é senso de valor. Não é senso de valor de dinheiro, é senso de valor interior. Há pouco tempo eu disse, a gente tem que agradecer a Deus quando você dá um passo em alguém e quase desmaia. Olha que já aconteceu comigo isso um monte de vezes. Um monte. Deu eu, um homem alto, eu sou muito alto, tenho 1,77 m, mais de 90 quilos. Deu quase desmaiar e as meninas, os rapazes tentaram me assegurar, porque realmente
eu me senti muito mal, e não era problema de pressão, era a energia da pessoa dizendo para mim o que eu teria que depois comentar com o grupo, dentro do grupo. Então necessitava, exigiu de mim ética. E também dizendo para minha acessibilidade até onde eu poderia dizer o que estava acontecendo com aquela pessoa, que nem ela sabia. Então exigiu de mim caráter. E depois, quando descer as escadas espíritas, morreu o assunto, porque daí exige de mim ser um homem com conduta moral. Isso é ser médium, é ser sensível, é ser acessível à espiritualidade. Agora, a pessoa que quer trabalhar com cura, pessoa que quer trabalhar com magnetizador, a pessoa que quer trabalhar com reiki, a pessoa que quer trabalhar com passe e só quer sentir anjo, me perdoe, ela está no planeta errado e na dimensão totalmente desconexa da realidade. Porque nem os anjos, e eu desconheço o livro espírita que está pregando o contrário, eu falo o contrário do que eu estou dizendo, porque eu estou me baseando nos livros, não só que eu leio, mas na realidade espiritual que eu vivo como médium. É óbvio que tem pessoas e lugares que eu não sinto nada, só coisas boas, nada de ruim, coisas boas, ó, ai, que maravilha, saí leve, entrei leve. Mas mesmo assim, tem lugares que eu saio meio ruinzinho, mas depois passa, porque não faz parte da minha realidade interior. A questão é também, só para finalizar e não me alongar muito, me tornando chato, né? Porque eu já sou meio chatinho mesmo. Muitas das vezes as pessoas acham assim, ah, mas eu penso positivo. Eu já disse sobre isso. Pensar positivo, para quem não faz reforma íntima, para quem não conhece o que sente, desconhece o que se emociona, é pior do que pensar negativo. Porque eu estou pensando positivo dando reiki, mas eu não me reformulo, eu não mudo os meus padrões sentimentais e emocionais. Então quer dizer que eu só sou pensamento. Eu pensando positivo, a minha vida muda. A lucidez, ela pode vir pelo mental, mas ela necessita do sentimento, necessita de uma reorganização da emoção. Porque senão você não é lúcido. Porque senão você é um cego guiando o cego. Um fanho querendo ensinar gago deixar da sua gagueira, então fica difícil. Aí as pessoas vão sentir vazões, como a Márcia falou aí, energéticas, e a vazão energética só acontece quando há uma reciprocidade sintônica, de sintonia, mas tudo isso vai caindo por terra porque as pessoas acham que basta ser médio para ser salvo, basta fazer um trabalho de caridade com a espiritualidade para ser semideus, e basta a pessoa trabalhar com cura para se ter curado, e não é assim. É um mundo de Alice de fantasia. Não é assim. Mas, tempo ao tempo, e eu não quero sair muito dos planejamentos de hoje, mas sempre eu saio. Olha só que loucura. Mas vamos lá. Valeu, Marcelo. Muito obrigado, viu? E você já me conhece. Eu estou dando o meu ponto de vista. Se alguém quiser questionar, eu deixo o comentário aqui, fique à vontade, mas comigo não rola firula, não. Como diz o Pai Benedito. Comigo não tem esse negócio de frescurinha, não. Quando começa a médio perto de mim dizer, ai, eu estou morrendo, ou é um obsessor que está ali encostando a pessoa, ou realmente é uma energia negativa que a pessoa precisa. Aí eu falo, calma, meu irmão, você está bem, você está bem. Aí depois, se o médio exagerar um pouquinho, aí já não é mais mediunidade. Ou é mistificação, ou é mal educação mediúnica, ou é despreparo mesmo da sua sensibilidade. É o meu ponto de vista. Agora, quem mexe na chuva, se molha, né? Fazer o quê? Fiquem à vontade, viu? Muito obrigado. O Claudir, eu posso falar que ele é meu irmão, ele sabe que eu estou brincando. Você está se abusando, Claudir. Você já fez 3 perguntas já. Estou brincando, viu? Eu vou responder a segunda do Claudir aqui. Com licença. Pergunta 2. Seria recomendado, antes do trabalho de cirurgia espiritual, manter-se um jejum de alimento ou de variedades, ou de ferramenta cirúrgica? Eu não entendi muito, realmente eu tô cegueta, viu? Ou varia a ferramenta cirúrgica? Aí a gente está saindo dos processos mediúnicos e está entrando nos trâmites funcionais da mediunidade. Funcionais. Aí é um pouquinho mais profundo. Eu só vou dizer assim. É o que você nutre. Não é o que entra pela boca que devidamente te polui mediante a espiritualidade. É o que sai pela tua cabeça, pelo teu coração, pelo teu expressismo humano. Agora, não por mediulidade, mas por lealdade ao trabalho mediúnico que você segue.
pela funcionalidade das casas, pela funcionalidade dos trabalhos que as pessoas estão preconizando, é uma falta de respeito eu ir numa casa fazer cirurgia espiritual com o estômago cheio de churrasco, de carne, com feijoada, com saladas, ainda vá, mas com comidas pesadas, e uma questão de respeito até. E higiene energética no ambiente, tanto magnético dos encarnados, como também fluídico dos desencarnados. É o meu ponto de vista. Agora, tem muita gente que só come folha, mas vai lá com um pedaço de carne da bunda da vizinha na cabeça, na mesa espírita, todo sexualizado. Tem gente que só come nabo, só come lá cenoura, e tá lá com um pedaço da perna cabeluda do vizinho, dentro da mente. O que é pior? Você me perdoe, mas tem que ser franco. A gente precisa trabalhar com a franqueza com as pessoas. Então, muitas das vezes, as coisas mais sujas são aquilo que nós nutrimos. Agora, eu entendo que em trabalhos de cirurgia espiritual, como passe, ou qualquer reunião espiritual, necessita a boa educação da pessoa se abster de certas alimentações e de certas posturas mais mundanas e tentar entrar numa frequência do trabalho espiritual, que já diz espiritual, rarefeito, ok? Não mundano, não carnal. Isso aí, qualquer médium que se diz ser médium e que se julga alguém que quer praticar a caridade, deveria ter como real. Não precisa nem saber, deveria ser natural, mas eu entendo a sua pergunta, meu irmão. Claudio já me conhece, sabe como é que é. Obrigado, viu, Claudio? Valeu. Fiquem à vontade, mais uma acho que dá tempo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Com licença, viu? Nossa, como eu estou enxergando mal. Eu não quero admitir, mas eu acho que vou ter que usar um fundo de garrafa. Eita, idade, tá vendo? É o que dá ficar feito no computador, quase 24 horas, lendo, estudando. Mas vamos lá. Meus amigos, para encerrar, eu vou falar uma coisa para vocês, para o coraçãozinho de vocês. Peço a Deus que Deus me inspire, por mais que eu faça minhas brincadeiras, muitas das vezes as pessoas acham que eu sou chato, sou sarcástico, sei lá o nome que me dão. Também eu não ligo muito não, nem com elogio, nem com porrada. Eu acredito na verdade interior, eu vivo a minha, cada um vive a sua, ok? Se machucou, doeu, curte. Se não machucou, tudo bem, segue adiante. Agora eu entendo assim, lei de ação e reação é nada. Causa e efeito é nada, quando a gente tem o mínimo de amor próprio. O amor próprio é uma sabedoria que nos salienta a plenitude da vida, além dessa passagem que muitos temem, que nem o diabo da cruz, chamado morte, como se fosse um extermínio. Eu creio dentro do meu ser, para a gente, para mim, para você, ou para quem vê amanhã, que segue uma casa espírita, espiritualista, que acredita na doutrina do espírito, não do espiritismo, que eu não condeno, mas acredita na bondade divina e sagrada de Deus, ou de um nome santificado, sacrossanto que vocês possam dar, ou da divindade que vocês seguem, que quando a gente realmente começa a amar, você não precisa amar de uma hora para outra, mas quando começa a se amar, as dores viram ensinamentos. E o sofrimento já não se faz mais necessário para mostrar este conhecimento que ainda por dentro da gente, a gente não concebe, não sabe, não entende e não compreende. Eu não estou dizendo que se amando a gente não vai mais ter dor. Agora, com certeza, a gente não vai viver mais no rancor, a gente não vai mais viver no desamor, de nutrir por dentro dessa carcaça, entre os pensamentos, entre os sentimentos e a emoção, essa poluição de sofrimento, de agonia, de revolta, de euforia, de ansiedade, de desleixo à própria existência, que muitos ainda se nutrem. Apoiando-se, jogando a sua vida numa religião, numa religiosidade, de uma forma que não quer nem pensar por si, não quer sentir por si, não quer ver por si mesmo, não quer ouvir por si próprio, e vive como o vento na pipa, nem a pipa no vento. Porque o vento na pipa joga-se para todo lado. A pipa ainda no vento a gente pode ir lá puxar a linha, essa ainda tem. Mas tem gente que parece que sai da sua linha de sentir-se e se apoiam apenas na vareta, apoiam-se apenas na linha de nylon, transparente, mesmo forte, porque uma pessoa assim, é difícil você tentar ajudá-la, porque ela é só pensamento.
Eu acendo a vela me ajuda. Eu rezo para Maria, a Maria me ajuda. Eu rezo para Deus, Deus me ajuda. Eu sou bonzinho para fora, está tudo resolvido. E quem estuda e quem tem amor do coração sabe que todas as coisas que o amor resolve, resolve com a simplicidade do silêncio. Todas as coisas que o amar transforma, transforma pelos feitos da humildade, da transparência de não se aparecer pelaquilo que faz, mas se fazer visível, notado por todos pelaquilo que é. Esta magia da vida, somente quem começa a existir na mesma vida pode consentir. Além dos pensamentos, mas a quem se faz no seu próprio sentimento de início de amor próprio. Isso aquebranta qualquer lei de ação e reação, causa e efeito negativa, porque realmente você já tomou pílulas de reforma íntima e você já está crescendo em progresso interior e já está emanando para fora um obreiro de Deus, um obreiro do Senhor, um homem de bem, uma mulher de bem e de verdadeira boa vontade. De uma forma não só lúcida, mas também totalmente natural. Porque a paz de quem se ama oferece isso. Toma, sem ver a quem. E os obsessores de ontem se impressionam e se assustam, se comovem e se tocam dia ou menos dia numa linguagem universal, amor, por dentro deles. Porque eles notam que estão perseguindo alguém que conseguiram derrotar a agonia, que conseguiu derrotar o medo, que conseguiu derrotar a raiva. E eles, dono da verdade, obsessores, estão ainda apoiados na dor e no sofrimento, de comer os seus próprios dentes e de encravar as suas próprias unhas no seu próprio ser. Valeu? Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu, viu? Boa noite a todos. Obrigado a todos que me ajudaram. Boa noite, bom dia, boa tarde. Vou postar depois no YouTube. Para quem é do YouTube, é nóis.